programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com o Thomas Black, que é Head de RI da Neogrid. Atualmente circulam pela plataforma da empresa cerca de 80% do volume de vendas do setor de supermercados no Brasil. A companhia opera também em mais de 140 países nessas áreas super concorridas de software as service e tem também se destacado nisso. O lucro líquido do segundo trimestre de quase 9 milhões de reais foi 461% maior do que do mesmo período do ano passado. A receita líquida da companhia cresceu quase 17%. A Neogrid está surfando o boom do e-commerce na pandemia e vem ganhando espaço também em setores fora do varejo. É sobre essa expansão, sobre os bons resultados e as perspectivas aí para esse semestre que nós vamos conversar a partir de agora. A Neogrid conecta 37 mil indústrias, 5 mil distribuidores e 230 grandes redes varejistas que reúnem milhares de lojas físicas no Brasil e no exterior. Em volume de informações, a rede reúne mais de 1 petabyte de dados brutos e 100 terabytes de dados analíticos mensalmente. Isso gera milhões de interconexões entre parceiros de negócios e permite infinitas possibilidades de ganhos para os envolvidos nesse ecossistema. A Neogrid foi fundada em 1999 e, como uma empresa de software service, data e tecnologia, resolve os principais desafios da cadeia de suprimentos. Ela integra e sincroniza as operações de indústrias, distribuidores e varejistas e garante que os produtos sejam bem distribuídos e alocados. Isso aumenta a eficiência das empresas e reduz os custos com desperdícios e as faltas de excessos de estoque, liberando capital de giro. A plataforma da companhia captura, organiza e analisa dados de milhares de participantes. Essas informações são traduzidas em interfaces user-friendly, que suportam e automatizam as tomadas de decisão das empresas. Entre os clientes da Neogrid estão a Sony, Lupo, Balduco, CIMED, Kraft Heinz e 3M. Mas antes da gente bater um papo aí com o Thomas Black, eu quero trazer ele, Alex André, especialista de investimentos, meu parceiro, que vocês já conhecem aqui do BMC Business. Alex, e aí? Vamos lá, né? Hoje vamos falar do setor aí de tecnologia, mas não só dele também, né? A gente está falando de um ecossistema, né, Débora, realmente que traz soluções tanto para lojistas, para a indústria, para toda a cadeia, né, de supply chain. Principalmente, Débora, a gente está sofrendo, né, um momento global de escassez de produtos e nada melhor do que ter um software, né, que consiga ter essa inteligência, né, e trazer, né, de uma forma muito mais integrada e também, claro, que otimiza custo, né, otimiza também pessoas. Isso que a Neogrid faz. Esse é o business da Neogrid, que veio para a Bolsa, inclusive, né, alguns investidores também falando sobre aquisições, né, sobre inovação. Isso que a gente vai conversar, né, com o Thomas Black aqui hoje, Débora. É isso aí. A gente também vai falar de outras empresas por aqui, trazendo aí os dados de Americanas, Renner e BTG. Mas agora, para poder entender melhor aí os números da Neogrid e saber mais sobre os próximos passos da companhia, vamos lá, vamos conversar ao vivo com o Thomas Black, Head de RI da companhia, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo ao BMC Business, Thomas. Boa tarde, Débora, Alex, muito obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar com vocês, comunicar com vocês e com a audiência de vocês. Estamos disponíveis aqui para trazer as novidades da companhia, a falar sobre desenvolvimento estratégico, resultados, enfim. Muito obrigado novamente pelo convite. Imagina, nós que agradecemos a disponibilidade para vir aqui falar um pouquinho mais de Neogrid. Mas vamos lá, Thomas, eu já quero então começar falando do resultado de vocês agora, nesse segundo trimestre, né? A receita de 58 milhões de reais foi 16% maior do que o mesmo período do ano passado. O lucro líquido de quase 9 milhões aí foi 461% maior, ou seja, qual avaliação você faz desses números? O que justifica esse resultado e qual a perspectiva para o próximo trimestre? Esses números são sustentáveis? Legal, muito boa pergunta, obrigado. Bem, o nosso desempenho entregue no segundo trimestre, ele tem aí resultados recordes históricos para a companhia, tanto em termos de receita líquida como em rentabilidade. Isso nos deixa muito felizes porque é resultado de diversas estratégias que a gente adota e, inclusive, com a alocação de recursos que a gente captou no IPO há cerca de 8 meses atrás. Então,
desde uma reorganização e também intensificação dos times comerciais, colocando toda essa máquina de vendas integrada com o time de Customer Success, atacando muito fortemente o potencial que a gente tem de crescer dentro da própria base, trabalhando as oportunidades de cross e upsell, e gerando novas leads e de forma bastante agressiva, atacando o mercado para conquistar novos clientes, além de investir também em novas soluções, em melhoria da plataforma, enfim. Isso se traduz num resultado muito interessante e mostra que a gente está num caminho bastante interessante aí. Bom destacar também que, como eu mencionei há pouco, são cerca de 8 meses desde o IPO. Então, a gente ainda tem boa parte dos recursos para alocar e isso vai trazer mudanças e melhorias para a companhia. Então, isso aqui é muito fruto do nosso trabalho de empresa as is, né? Como era mesmo antes da abertura de capital. São esforços próprios, majoritariamente. E a gente está bem contente aí com os resultados divulgados recentemente. Mas, Thomas, nesse segundo trimestre, né, a Neogrid, apesar de ter trazido, né, reportado bons resultados, as ações da companhia não têm tido um desempenho tão bom, têm tido um desempenho negativo, na verdade, desde que estrearam na Bolsa no fim do ano passado. A que vocês têm atribuído esse desempenho? Assim? Quais perspectivas, né, de vocês para isso, para poder conseguir aí valorizar ainda mais o papel da Neogrid? Na realidade, desde a estreia, Débora, as ações estão cerca de 30% em valorização, tá? A gente estreou a R$ 4,50, hoje está na casa de R$ 6. Teve alguns movimentos aí nesse período, onde podem ser observadas algumas quedas dependendo do time frame analisado, mas a gente adicionou aí cerca de 30% no valor de mercado da companhia desde o IPO, que foi em apenas 8 meses. Para frente, a gente tem uma estratégia de crescimento e motores dessa estratégia muito bem definidos e bastante claros. A gente começa, então, com toda a força comercial e essa reorganização que eu até acabei mencionando alguns aspectos na resposta anterior, onde a gente trabalha a nossa base e explora as oportunidades de cross e upsell. A gente tem também o investimento em P&D e em novas soluções, aliado à nossa força comercial para atender também outros segmentos, além do mercado CPG, né, que é basicamente o varejista supermercadista, como agro, pet, fashion, farma, casa e construção, eletroeletrônicos. A gente já tem clientes nesses segmentos que percebem um valor enorme nas soluções da Neogrid. E a gente intensifica também, então, atacando novos segmentos. A gente tem hoje uma presença global, vocês até mencionaram no ótimo vídeo de introdução, que a gente está em 140 países, isso é em operações, né, em usuários, em clientes, de fato, a gente tem cerca de 30 países hoje, um pouco mais de 30 países. Então, essa expansão global é também um motor de crescimento para a Neogrid. Hoje, a gente mantém uma participação de cerca de 20% dos nossos resultados, que são gerados no exterior. Entretanto, essa manutenção de 20% de representatividade, ela ocorre com um período em que a cotação do dólar for menor. Então, isso significa que a gente cresce de forma mais importante ainda lá fora, que é esse motor de crescimento de expansão global que eu mencionei. E aí, a gente encerra esses motores, digamos, orgânicos com uma estratégia bem robusta de M&A para que a gente consiga criar um ecossistema cada vez mais adicionando complementaridades através das aquisições e cada vez mais robusto e abrangente para que a gente consiga seguir desenvolvendo aí e entregando nossas soluções de forma maior, melhor e cada vez para mais participantes da cadeia de suprimentos. Tomás, antes de eu até continuar aqui com o nosso papo, eu vou querer, aliás, daqui a pouquinho falar um pouco mais sobre essa expansão aí global, também sobre essa questão da estratégia de M&A de vocês. Eu vou querer detalhar um pouco mais isso daqui a pouco, mas eu quero trazer um questionamento aqui do Campinas que eu acho que é interessante aí, até para que eles comecem a entender melhor o posicionamento da Neogrid. Campinas diz o seguinte: por favor, pede para o Thomas simplificar a geração de lucro pela Neogrid para facilitar o entendimento dos investidores. Parece muito complexo, algo pouco palpável ainda.
Bom, não sei se a geração de lucro é no sentido de como a nossa solução agrega para o nosso cliente. Vou começar falando sobre a Neogrid e também vou falar desse aspecto de como a gente, como há essa percepção de valor para os nossos clientes. Bom, geração de lucro, a gente tem bastante investimentos, até inclusive recentemente, para melhorias de plataforma, avanços tecnológicos, para avanços no nosso Data Lake, em Data Quality, e todas essas melhorias, para uma empresa de tecnologia, elas se traduzem em maior eficiência a médio e longo prazo. Então, a Neogrid é uma empresa cada vez mais eficiente, é um modelo de negócio completamente escalável, então a gente consegue crescer o negócio sem ter a mesma contrapartida em custo e despesa em alguns momentos, de acordo com qual é a vertical de crescimento. Então, essa escalabilidade aliado a um modelo de negócio que é muito saudável, ela faz com que, à medida que a gente sempre cresce gerando lucro e gerando caixa. Então, é um crescimento muito sustentável e bastante equilibrado do nosso lado. Isso que é um ponto muito relevante para nós. Isso do ponto de vista dos clientes, né, como que a gente agrega eficiência e que isso se traduz também financeiramente, seja em liberação do fluxo de caixa, seja em lucro das operações dos nossos clientes, tem um grande princípio, que é o seguinte: como a gente entrega uma plataforma de colaboração entre os participantes da cadeia, isso gera em todo esse ecossistema um entendimento de que, se o produto não está no local correto, seja na prateleira ou com o prazo ideal de entrega numa loja de e-commerce, e esse consumidor final não realiza essa compra por algum desse motivo, os nossos clientes e os participantes da cadeia podem encontrar uma relação perde-perde. Assim como, se você tentar solucionar esse problema por um aumento irracional de estoques, você gera um problema financeiro, que é justamente do capital de giro, do fluxo de caixa. Então, entregando soluções que fazem com que essa cadeia trabalhe de forma colaborativa e em sinergia, a gente faz com que aumentem as vendas, porque diminui a falta de produto na prateleira ou na loja online, e ao mesmo tempo otimizando a gestão dos estoques e liberando caixa da operação dos nossos clientes. Então, isso é talvez o principal em valor, inclusive palpável, né, que os nossos clientes conseguem perceber a partir da utilização das ferramentas da Neogrid nos seus negócios, e por isso a gente tem, inclusive, elevados níveis de retenção de contratos, que é justamente uma das fortalezas da nossa companhia, para que ela seja bem resiliente. Vocês têm comentado, né, que com um plano de negócios, os investidores vão poder conhecer as metas e também as projeções aí para a Neogrid no médio e longo prazo, né? Dá para poder adiantar aí alguma informação, algum ponto aí que esse plano de negócio deve, ou quando esse plano deve estar pronto? Legal. Bem, o nosso plano de negócio ele é bem claro, inclusive ele foi apresentado durante todas as nossas iniciativas no IPO, né, no Roadshow com investidores, enfim. E a gente está até hoje, inclusive hoje, os resultados que a gente apresentou, tanto no primeiro como no segundo trimestre, eles são até um pouco surpreendentes para quem conheceu aquele plano de 8 meses atrás, né? A gente está numa trilha de crescimento aí que em receita recorrente está na casa de 20%. A gente está trabalhando de forma muito dura e bem focado para conseguir manter minimamente em médio prazo um caminho parecido com o que a gente tem trilhado até agora. Claro que no Brasil a gente enfrenta hoje algumas questões macroeconômicas que podem atrapalhar um pouco o investimento das companhias, questões fiscais, enfim. Claro que a gente tenta se manter otimista em relação a isso, para que isso não seja um desafio adicional para as empresas brasileiras, né? Mas a gente tem hoje já resultados que surpreendem o nosso plano lá de 8 meses atrás, né? Então, surpreendem positivamente. A gente está crescendo até mais do que era o plano lá atrás. Então, a gente trabalha muito duro para manter essa trilha de crescimento. E para falar de crescimento futuro,
eu consigo puxar um outro assunto, que é justamente o nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento. A gente está acelerando todos os projetos que são relativos à melhoria de plataforma, desenvolvimento de novas soluções e melhoria do Data Lake, né? Essas novas soluções, que inclusive a gente lançou uma agora, a gente pode falar mais adiante, caso não tenha uma pergunta específica sobre ela, são o que gera nova receita para a gente no futuro, né? Então, à medida que uma empresa de tecnologia investe e acelera os investimentos em P&D, isso pode ser visto como um acelerador do crescimento que ela vai ter lá na frente. Porque justamente, considerando todo o business muito robusto e sólido que a Neogrid já tem, à medida que a gente adiciona novas soluções para essa oferta, para esse portfólio de ofertas, a gente consegue fomentar o crescimento que a gente vai ter lá na frente. Então, o lançamento do View, por exemplo, é algo que vai ser uma nova avenida para nós, para a gente entregar um plano bem interessante de crescimento, que, consequentemente, agrega valor à companhia, e o nosso trabalho aqui do RI é justamente comunicar isso de forma relevante para que todo esse valor seja também percebido na cotação das ações. Beleza. Tomás, eu quero trazer aqui o Alex André, que é meu parceiro aqui na BMC, ele também tem perguntas aqui para você. Alex. Thomas, muito obrigado aí pela participação aqui no BMC Business. E a minha pergunta, Thomas, primeiramente aqui, perguntando se vocês têm uma atuação muito forte no setor de varejo, né, principalmente agora com essa recuperação. Queria perguntar se há planos, né, de expansão para outros setores, né, quais seriam esses setores que vocês estão expostos e qual é o potencial de expansão para a empresa, não só do varejo, mas também outros segmentos que vocês estão olhando aí. Muito bem. Sim, a gente tem uma dominância aí em relação aos dados do varejo, da transação entre varejo e indústria hoje, nesse segmento de CPG, né, que é Consumer Packaged Goods, basicamente o varejo supermercadista. A gente tem bastante espaço para crescer nele ainda. Como eu mencionei, a gente tem dentro da própria base da Neogrid, a gente encontra diversas oportunidades para conseguir converter isso em novas vendas e crescimento. Porém, dentro da nossa carteira de clientes, a gente tem também empresas que são de segmentos diversos e que já utilizam o nosso produto, que ele é o produto replicável, ou seja, não há limite de escala ao entrar em um novo segmento, ao contrário, a gente impulsiona o crescimento. Os principais segmentos são, hoje, até tentando colocar em ordem, eletroeletrônicos, agro, pet, fashion, pharma e casa e construção. A gente já tem atuação nesses segmentos e a gente trabalha para que não só ganhemos novos clientes nesses segmentos, mas também que a gente comece a ter uma cobertura de dados desse segmento para conseguir replicar o que a gente tem hoje no CPG para todos esses segmentos. Então, justamente, esse é um dos motores dentro da nossa estratégia de crescimento, do nosso plano de negócios. Legal. O Thomas, mandar mais uma pergunta aqui. Débora, não sei se permite. Claro, por favor. Mas, Thomas, é o seguinte, a partir do momento que o cliente ele vira, né, um stakeholder, né, ou seja, um fornecedor vira um cliente da Neogrid, é muito difícil esse cliente sair do ecossistema de vocês, né, até porque essa barreira de entrada, o que vocês oferecem, até mesmo para fazer essa transação de software. Como que funciona, assim, primeiro, a questão da sinergia, né, ou seja, se ele está plugado no outro sistema, em média, né, depende do porte da empresa, enfim, mas em média se tem essa certa dificuldade de migração de software, que também pode ser uma barreira de entrada também para outros concorrentes, que isso também pode facilitar vocês, né? Claro, perfeito. Em termos de sinergia de software, primeiro, a gente é agnóstico em relação aos ERPs, que são softwares de gestão desses clientes, né? Então, o que a gente faz é justamente ser o elo de conexão e integração, fazer com que as informações que partam de uma ponta da cadeia até a outra, por esses sistemas de gestão, elas sejam interpretadas e harmonizadas e que sigam numa linguagem única. Nós nos conectamos hoje com praticamente todos os ERPs, os mais usuais do mercado, então a gente não tem falha de sinergia em relação a isso, ao contrário, a nossa missão é maximizar a capacidade desses sistemas. Então, em termos de sinergia de software, a gente tem hoje
cada vez mais um onboarding, inclusive, do nosso cliente mais facilitado e mais friendly e mais rápido. Então, esse valor e toda essa melhoria que se tem a partir da adoção das soluções, ela é percebida já logo no início dessa relação, que certamente, e também a partir do nosso investimento nos times de Customer Success, é um segredos aí para que a gente tenha um elevado nível de retenção e, eu já falei algumas vezes, né, mas desculpa ser repetitivo, mas para conseguir trabalhar e ter sucesso nessas oportunidades dentro da base. Legal, muito obrigado, Thomas. Débora? Obrigada, Alex. Imagina. Thomas, essa área de software service é muito concorrida, né? E mesmo assim, vocês têm conseguido manter esse forte crescimento. Qual tem sido essa estratégia da Neogrid para poder se manter aí com o forte crescimento? Qual que é o diferencial nesse momento? Legal. Tem alguns diferenciais e também tem o nosso trabalho de casa que está sendo realizado agora. Alguns dos diferenciais. A Neogrid é uma companhia com 22 anos de atividade e que fez um trabalho lá atrás até o nosso fundador fala dessa maneira, né, de catequizar o varejo para que houvesse essa visão de que a colaboração de dados era a chave para o ganho de eficiência. E com isso a gente constrói uma plataforma com milhares de empresas conectadas, compartilhando dados e recebendo ações estratégicas a partir de tecnologia e inteligência da Neogrid para fazer essa gestão da cadeia. Construir isso não é algo que se faz do dia para a noite, ao contrário, é um negócio que toma bastante tempo e consome bastante recurso. Então, inclusive uma das fortalezas da companhia é justamente ter visto isso lá atrás e construído todo esse ecossistema, né, muito robusto. A gente tem concorrência, sim, de forma segmentada em algumas soluções que a gente oferece. Entretanto, essa plataforma de conectividade é algo que hoje só a Neogrid tem no mercado brasileiro. Então, desde a ingestão de dados até a transformação disso em ações estratégicas e a entrega de soluções que atendem ponta a ponta, acho que essa é uma grande fortaleza do nosso portfólio. E é por isso que a gente tem conseguido não só mostrar valor para os clientes atuais, como tem conseguido avançar aí, que inclusive é o que os bons resultados mostram, né? A gente fica sempre atento ao ambiente competitivo e para uma empresa de tecnologia, o segredo é investimento em P&D, tá? Isso é o que vai manter uma companhia de tecnologia competitiva no mercado. Thomas, durante a pandemia, as vendas pela internet aumentaram muito, né? Isso foi a salvação de muitas redes de varejo. Como que esse boom do e-commerce se refletiu e ainda tem impactado as operações de vocês? Você acredita que depois da pandemia o volume dessas operações vai mudar muito? Muito bom. Bom, em relação à pandemia, claro que não há como denotar nada de positivo de forma absoluta em relação a uma pandemia, mas como esses eventos eles mudam as relações de negócio e quando isso ocorre é que a tecnologia se prova cada vez mais necessária, indispensável na verdade, né? A gente então passou de um cenário onde, além dos crashes de demanda que possam existir, a multicanalidade passou a existir no varejo. Então, isso adiciona complexidade à gestão da cadeia, seja interna e também entre o varejo e a indústria, né? As soluções da Neogrid, elas indicam qual que é a melhor gestão da cadeia de suprimentos para os nossos clientes, inclusive em relação ao CEP. Então, com o advento dessa multicanalidade, a gente consegue ganhar ainda mais em valor percebido pelas soluções da Neogrid. Justamente, existem até relatos espontâneos dos principais varejistas de eletro hoje do Brasil, em lives, indicando que com as soluções da Neogrid, mostrando qual é o CEP que determinado produto precisa estar, saindo do cenário tradicional de prateleiras, enfim, isso faz com que essas pontas de venda eletrônicas tenham muito mais sucesso em relação a tempo de entrega e disponibilidade dos produtos. Então,
quando o assunto é multicanalidade, tecnologia fica ainda mais importante e mostra ainda mais o seu valor. Então, acho que isso também tem efeitos disso, né, no nosso crescimento. A sua segunda pergunta era em relação a como que isso deve ficar, né? Isso. O importante de ser uma empresa de tecnologia de ponta e de manter investimentos para que você tenha sempre soluções adequadas para o negócio dos clientes é que, de certa forma, aquilo que acontecer, mesmo aquilo que a gente não sabe ainda, a gente está pronto para atender. Principalmente por um grande motivo. A Neogrid, pela captura de dados, pela cobertura que possui, ela utiliza como o início dos seus processos a demanda real dos produtos. Isso faz com que a gente entregue para os nossos clientes um tempo de reação muito menor para qualquer mudança que possa vir a acontecer, porque em D+1 a gente consegue verificar os novos padrões de consumo e o que precisa ser feito para que as empresas se ajustem a isso. Então, a gente espera, claro, que não tenha nenhum outro evento como esse, mas assim que qualquer relação e padrões de consumo mudarem, a Neogrid está pronta para que os nossos clientes reajam de forma muito rápida e se adaptem da melhor forma possível a isso. Uhum. Bom, o crescimento da empresa vem com base na criação de novos produtos, né? Também expansão em novos negócios, também mercados, ou através também de aquisição de empresas, né? Então, assim, eu queria que, na verdade, você conseguisse diferenciar para a gente onde que está o maior peso de crescimento hoje aí, em qual dessas áreas aí da empresa? Legal. Hoje, boa parte do nosso crescimento, talvez 2/3 ou 60% do crescimento, vem do nosso trabalho de explorar a nossa base de clientes. Hoje a gente tem mais de 7 mil clientes e vender soluções adicionais ou aumentar o escopo de determinada solução entre esses clientes é uma forma de crescer. A gente tem bastante oportunidade nisso ainda. Num segundo ponto, a gente tem a intensificação dos times comerciais para a conquista de novos clientes. E isso se traduz tanto em ganho de clientes no segmento mais tradicional, onde a gente tem hoje dominância e que é o nosso principal foco de atuação, mas também avançamos em novos segmentos, que foi aqueles que eu mencionei na resposta para o Alex. E a gente tem também um outro fator, que é a expansão global, que está indo muito bem. Além disso, a gente lançou novos produtos agora, isso ainda não dá tanto impacto na receita que já está divulgada, né? Porque o lançamento foi recente, mas a gente tem o lançamento do View, que é uma solução incrível, que a gente está bastante otimista em relação ao desempenho, que é aquilo que a gente faz de melhor, de uma forma talvez um pouco mais simplificada, mas que entrega esses insights estratégicos muito importantes para os nossos clientes, e a gente consegue, com um novo perfil de solução, atacar, inclusive, a cauda longa que existe nesse mercado, e é um produto aplicável para todos os segmentos e para diversos perfis e portes de cliente. Então, para fins do crescimento que já acontece, são os 3 primeiros pontos, do como a gente acha que vai crescer daqui em diante, tem os mesmos pontos, e adicionando a nova solução, e também sobre isso é importante mencionar que a gente não para, né? O investimento e o desenvolvimento são frequentes, são recorrentes, e a gente espera em breve, inclusive, lançar novas features e novas soluções que certamente serão um dos motores de crescimento do futuro. Há pouco mais de um mês, né, vocês fizeram a primeira aquisição depois do IPO, né, que foi o da startup Smart, né? Já deu tempo de assumir a operação dela? De que forma a Smart vai integrar aí o negócio da Neogrid? Quais sinergias, né, podem ser geradas dessa aquisição? Perfeito. Sim, a gente está na fase de integração das operações da Smart. A gente tem um potencial sinérgico enorme e a gente valoriza muito isso quando a gente faz o mapeamento dos nossos targets para fechar os deals de M&A. Desde as primeiras integrações mais básicas, que certamente são finanças, contabilidade, enfim, mas até a aplicação da máquina de vendas da Neogrid
para as soluções da Smarket e sempre focando nessa complementaridade, né? Então, a Smarket é uma empresa que atua de forma muito forte em gestão de trade marketing, com soluções de promocionamento direto com o varejo. A Smarket tinha aí cerca de 60 clientes quando a gente fez a aquisição. Hoje, considerando as grandes redes que a Neogrid tem, isso se traduz em mais de 40 mil pontos de venda conectados na base. Então, a gente tem um espaço muito interessante de sinergia do time comercial e a gente também dá todo o suporte pro time da Smarket que permanece, né? A gente mantém o fundador bastante engajado em desenvolver os negócios da Smarket, com esse suporte da Neogrid para que a gente consiga encontrar nesse negócio, além da complementaridade, ou melhor, a partir da complementaridade, um potencial de crescimento muito mais relevante do que essa empresa, do que as duas empresas fariam sozinhas, né? Então, sobre M&A, algo muito relevante para nós é o nível de complementaridade dos negócios. Claro que a gente olha para outros perfis de empresa também, como eventuais concorrentes segmentados ou novas tecnologias, mas a principal veia da nossa estratégia é focada em complementaridade e por esses motivos. E a gente está bem otimista, empregando bastante esforço aí para acelerar cada vez mais os negócios da adquirida. No mês passado, vocês também anunciaram, né, investimentos na Horus, né, uma companhia aí de software as service também de inteligência de mercado. Em que ela vai agregar também nas soluções oferecidas pela Neogrid? Assim, é um investimento com potencial a fortalecer essa operação da companhia, né? E de que forma isso pode acontecer? Aliás, também tem uma pergunta aqui do Douglas, que está assistindo a gente aqui pelo nosso portal, perguntando sobre o retorno esperado do investimento da Horus e quanto que isso deve agregar também, né, no lucro por ação da empresa. Perfeito. Bom, a Horus, ela é uma companhia de inteligência de mercado, ela atua com tecnologia em uma cobertura de dados que é complementar à plataforma da Neogrid atualmente, e com todas as soluções que a gente já entrega para o ecossistema de indústria e varejo, a gente adiciona informações e dados com a Horus no sentido de em relação ao comportamento do consumidor. Então, os costumes do consumidor, o arquétipo do consumidor, isso tudo é muito importante para o varejo e para a indústria, para a execução de loja, gestão de promocionamento, mix de loja, enfim, assim como a indústria também coloca muito recurso para fazer, para ajudar no sellout dos seus produtos na ponta de venda. Quando a gente agrega informações sobre o consumidor, a plataforma da Neogrid, que trata sobre todo o tráfego entre a ponta de venda e a indústria, isso é uma peça que se encaixa de forma perfeita em termos de complementaridade e que a gente fez sim um investimento agora na Horus, é um investimento com opções de compra, né? Tanto do controle como da totalidade do capital. E a gente, sem dúvidas, vai ver também muito potencial sinérgico e vai atuar de forma bastante intensa para desenvolver o plano de negócio dessa companhia e ajudá-la a executar todo esse plano, que é bastante robusto. Em termos de lucro por ação, essas companhias, como o perfil da Horus, elas são companhias que tendem a ter uma trajetória de crescimento nesse primeiro momento muito mais relevante do que a rentabilidade. É claro que, como a gente está na companhia, a gente pilota isso de uma maneira saudável, mas o principal foco, tanto em Smarket como em Horus agora, é impulsionar o crescimento e entregar o business plan bem robusto que essas companhias têm em termos de crescimento de fato. Então, acho que nesse primeiro momento não temos mas não temos o foco nesse retorno de agora, mas sim em criar essa companhia. E, claro, à medida do tempo e da execução do business plan, a gente tem um equilíbrio também entre crescimento e rentabilidade do negócio. Perfeito. Eu vou trazer novamente aqui o Alex, que ele tem mais perguntas aqui para você, Thomas. Alex. Thomas, para a gente encerrar essa parte de fusões e aquisições, já avaliaram mais de 100 empresas, alvo, e qualificaram aí 30 no funil ali como elegíveis. Qual a estratégia de vocês nesse processo de seleção de M&A? Como que está esse pipeline, a velocidade do time de vocês aí da companhia?
Legal. Bom, o pipeline está extremamente interessante. A gente tem tentado intensificar os trabalhos e acelerar bastante aí os planos. A gente tem hoje uma participação do management na parte de qualificação de targets. A gente conta também com advisors e com parceiros para a condução dos deals. A gente intensificou esse time interno também, e justamente para conseguir desenvolver de forma mais acelerada os negócios. A gente tem hoje algumas empresas em que a gente já está em negociação, como você bem mencionou, a partir de um funil que era bem grande. E, bom, a gente está em algumas negociações, a gente espera conseguir concluir, claro que da maneira correta, mas no menor tempo possível, para conseguir trazer novidades e colocar mais cor em todo esse plano do M&A para o mercado em breve, né? A gente tem trabalhado muito duro para conseguir entregar isso, e a gente tem acelerado isso. Então, a gente está bem entusiasmado aí nos próximos passos. Muito obrigado, Thomas. Débora? Obrigada aí, Alex. Bom, falando um pouquinho mais da expansão global de vocês, né, como você já tinha até citado um pouco no início aqui do nosso papo, né, vocês alcançam, né, mais de 140 países, né. No segundo trimestre, a participação dos negócios internacionais na receita da companhia foi de mais de 20%, e o faturamento em moeda estrangeira também tem sido significativo. Primeiro, eu quero saber de que forma que o câmbio, né, impacta nessas operações da Neogrid, assim, considerando que muitos equipamentos e gastos também na área de tecnologia são feitos em dólar, né, a moeda no patamar que se encontra, que mais, nesse momento, assim, mais ajuda vocês ou atrapalha? Como a gente tem a atuação lá fora, a gente acaba não tendo, a gente tem, na verdade, aspectos positivos em relação a isso, né? Os nossos negócios no exterior, eles atuam, de certa forma, como algum hedge natural, nesse primeiro momento. Então, em termos de câmbio, não há nenhuma preocupação em pressão financeira para a companhia. O que ocorre é algumas oscilações em que, por exemplo, os contratos que a gente tem lá fora, em algum período de análise com uma taxa de conversão menor do que outro período ou maior, pode haver uma mudança nessa visão sobre o crescimento, que inclusive aconteceu nesse segundo trimestre, Débora. O dólar de junho, do fechamento de junho, ele é cerca de 11% inferior ao de março desse mesmo ano e cerca de 4,5% inferior ao de março de 2020. Então, quando a gente converte os nossos contratos que são gerados no exterior em moeda forte, ele pode talvez até apresentar um crescimento um pouco mais modesto num período como foi o caso do segundo trimestre, né? Para a gente, então, o tema câmbio não é extremamente relevante para fins de balanço e demonstração. Uhum. E para falar sobre o desempenho e como que a gente faz isso, a gente tem uma representatividade e uma relevância dos nossos clientes dentro dos seus mercados regionais, ou em alguns casos até de forma global, muito interessante. De forma que, como a gente tem algumas empresas blue chips na nossa carteira de clientes, e essas empresas têm operações em diversos países e conheceram a solução da Neogrid por determinada operação, entendendo que essa solução ela é a best in class, ela acaba nos levando para diversos países junto com a sua operação. Então, para nós, a gente tem, claro, uma força própria comercial para o desenvolvimento dos negócios internacionais, que inclusive a gente reestruturou recentemente e está funcionando muito bem, mas a gente tem também essa parceria, digamos assim, com os nossos clientes, que por serem empresas globais, acabam nos levando junto com a sua expansão global, e a gente está lá marcando presença e ajudando eles com toda a gestão da cadeia. Bom, hoje vocês têm clientes aí no Reino Unido, né, França, Alemanha, Portugal, como você falou, aí também vocês têm atuação lá fora, também tem na Espanha, no México, Colômbia, entre outros países, né? Tá nos planos aí de vocês expandir essa participação também no mercado internacional? Você vê mais espaço para isso? Quais seriam as perspectivas aí em relação a isso? Sim. De fato, a expansão ela é um dos motores de crescimento da Neogrid. Então, a gente... Vou abordar um pouco mais o tema da reestruturação dos escritórios, né? A gente mudou
um pouco as características dos nossos escritórios lá fora. A gente tem escritórios hoje, além do Brasil, temos também na Flórida e na Holanda, além de parceiros comerciais atuando como canais em diversas outras localidades, tá? A gente intensificou o viés comercial, de fato, das lideranças desses escritórios, e também deixamos lá uma parte do front-end, do primeiro atendimento aos nossos clientes, né? Com isso, a gente tem sim uma expectativa de crescimento mais relevante, inclusive nesse primeiro momento, da expansão global em relação ao local, que inclusive está acontecendo. Hoje a gente cresce cerca de 20%, 18% organicamente, mas no combinado 20% localmente, enquanto que lá fora a gente cresce cerca de 25%, 26%. Então, esse crescimento eu acho que vai nos ajudar muito na entrega do plano, e a gente acha que é possível manter essa trajetória, que é um crescimento inclusive mais robusto do que o local. Mas só uma última pergunta aqui para se caminhar para a nossa reta final aqui do nosso papo. Vocês estão Claro. vendo oportunidade aí com a implantação da Lei de Proteção de Dados das empresas, né? Como pretendem participar desse setor nas pequenas e médias empresas? Legal. Bom, a Lei de Proteção de Dados é algo que no Brasil até está entrando em vigor definitivamente agora, né, por agora, mas começou-se a falar muito recentemente. A verdade é que, para a Neogrid, por ter atuação internacional e com escritórios na Europa, a Neogrid já é compliant com a lei GDPR, que é conhecida como Lei Europeia de Proteção de Dados. Então, para nós, dá até para falar que não foi nenhuma novidade ou nenhum impacto relevante, porque a gente estava um passo à frente em relação a uma companhia que só atua dentro do Brasil, tá? Então a gente está já extremamente habituado e muito bem adaptado com todo esse cenário. Para uma empresa que trabalha com dados, isso é extremamente importante, né? Toda essa governança é algo que é uma pauta permanente e muito relevante aqui na Neogrid, e a gente está muito bem preparado em relação a esse tema. Não temos nenhum ponto de atenção relevante em relação a isso. Maravilha. Tomás, eu quero muito agradecer aqui a tua disponibilidade, né, por ter aceito também nosso convite, vir aqui falar um pouco mais de Neogrid. Eu espero que vocês contem sempre aqui com esse espaço para ter esse papo direto aí com os investidores. Vocês serão sempre bem-vindos. Eu já espero você aqui em próximas oportunidades. E fica aqui, claro, o espaço para que você faça suas considerações finais. Poxa, Débora, eu que agradeço em nome da companhia e em nome do time de RI. Para nós é muito importante estar falando com vocês e com a audiência de vocês. Agradeço novamente o convite e sim, espero muito que a gente esteja juntos aqui em breve para falar de novidades, para falar de novos resultados. Eu queria encerrar aqui dizendo para o pessoal da audiência que os nossos canais de RI estão disponíveis. Podem entrar em contato conosco por lá. Qualquer dúvida que talvez não tenha sido esclarecida nessa sessão aqui hoje, fiquem à vontade, nós estamos disponíveis e dedicados lá para atender vocês. Perfeito, muito obrigada, Thomas. Fique então recado dado. Espero vocês aqui numa próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Maravilha, muito obrigado. Esse foi o Thomas Black, Head de RI da Neogrid. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse papo sobre a companhia, que a gente ainda vai falar um pouquinho mais agora, só que conversando com a Elo Cruz, que é a gestora da Stoxos. Ela já está aqui comigo. Consegui acompanhar, acho que aí um pedacinho do final desse papo aí com o Thomas. Elo, seja sempre muito bem-vinda. Você é sempre muito bem-vinda aqui no VMC. Obrigada, eu acompanhei desde o começo, mas eu estava no YouTube no começo. Então, vamos lá. Elo, a Neogrid teve essa alta aí de mais de 200% no lucro do segundo trimestre, né? O que, na tua opinião, mais favoreceu essa disparada no lucro da companhia nesse momento? Débora, o lucro da companhia ele é muito baixo ainda, então meio que qualquer coisa impulsiona isso. A Neogrid ela vem de uma etapa
importante em despesas ou investimentos para ela, que ela está reorganizando a casa, né? Então ela está mandando o data center, acho que ele falou um pouco sobre isso, mas ela está mandando os dados todos para a nuvem, e esses dias eu estava falando com alguém que trabalha com nuvem e eu fiquei muito mais apaixonada com essa história de nuvem do que eu era antes, mas ela está mandando os dados para a nuvem, então ela tem estava numa fase de despesa grande, só que ela é uma empresa de tecnologia, né? Então, dada a despesa dela, qualquer receita, mais qualquer crescimentozinho de receita, ele meio que passa direto para a última linha. Então, acho que foi um pouco isso, assim, acho que tem um espaço para eles continuarem investindo, mas ele falou assim, agora deve começar a acelerar a receita, então acho que isso deve começar a aparecer um pouquinho mais. Você acha que isso pode ajudar a melhorar no desempenho, né, dos papéis? Como que você está vendo esse desempenho das ações aí da empresa desde que eles estrearam aí no fim do ano passado? Assim, tem muito mais um movimento negativo, né, Elô? Eu não olharia desse jeito. Eu acho que assim, o que acontece é que o mercado olhou a empresa e esperava dela mais ou menos o que aconteceu com a Cash, né, com a Melius, que é um crescimento muito rápido desde o começo. Mas a tese da Melius é uma tese que você vai fazendo aquisições e vai rapidamente colocando para dentro. A tese da Neogrid é uma tese que o negócio dela, ele basicamente tem um crescimento orgânico, então depende muito de pesquisa e desenvolvimento. E aí eles vão fazendo aquisições que, como regra, são marginais ao negócio. Então, não vejo na Neogrid uma aquisição que, de repente, dobre a companhia de tamanho, como a gente viu até na própria Ambipar, né, que é o que eu vim falar na semana passada. Mas assim, eu tô na ação, eu entrei numa uns 2-3 dias depois, eu peguei a alta toda, eu não vendi, porque eu gosto dela ainda naquele preço, eu já vi ações triplicarem de preço, então eu peguei a alta toda, eu peguei a queda toda e eu aumentei. Então, mais recentemente, eu acabei fazendo dela uma posição bem relevante, porque eu tenho tido acesso a clientes e fornecedores e acaba que o feedback que vem para mim geralmente é um pouco melhor até do que a empresa fala. Então, eu vou até dar um exemplo que é, assim, esse final de semana eu dei curso e eu acabei ouvindo de novo, né, que assim, a Neogrid é muito boa, mas o comercial dela é muito ruim, eles falam assim, se eles vendessem melhor o produto, ela poderia crescer muito mais. Eu até já falei isso para eles, assim, isso é um feedback que vem geral. Então, vamos dizer que eles têm basicamente 2 clientes, tá? São a indústria e o varejo. E eu já vi isso vindo da ponta da indústria e da ponta do varejo. Tipo assim, o produto é bom, obviamente tem melhorias, mas ajuda demais. Então, tem muita gente que fala assim, por causa disso eu pude diminuir tanto meu time de vendas, né, no caso da indústria, quanto meu time de compras, no caso do varejo, mas eles acabam, assim, eles têm que fazer tudo com qualidade, né, porque se ele entrega uma qualidade muito ruim, formalmente ele ajuda a tomar a decisão, ele causa um problema muito grande. Então, eu acho que ela está numa etapa que é uma etapa intermediária, assim, se você fosse falar no cenário ideal, é um papel que viria para o mercado daqui a talvez uns 3 ou 4 trimestres, que é quando estaria com esse crescimento acelerado, mas aí seria outro valuation, né? Então, provavelmente não seria para mim, assim, essas empresas com valuation de tech, eu acabo tendo mais dificuldade em comprar. Então, no final das contas, acho que é um pouco isso. Decepcionou muito mais porque ele estilingou muito rápido, subiu muito rápido, sem acompanhar os resultados, e aí quando acontece isso, acaba caindo. Elô, inclusive o que você falou aqui, né, esse feedback que você falou aí sobre a companhia, mais ou menos até o que um telespectador que está assistindo a gente agora, o Campinas, tá, ele falou, aliás, ele pediu até para que o Thomas explicasse tentar simplificar um pouco essa geração de lucro, né, da Neogrid, para facilitar o entendimento aí dos investidores, né, para ele parecer algo mais complexo e pouco palpável. E ele ainda continuou dizendo aqui que ainda parecia um negócio muito abstrato, com pouca clareza, e que não conseguia levar o trabalho da empresa para um patamar de entendimento, né, como forma de avaliar cenários futuros. Acho que entra bem no que você estava falando, né, nessa questão do feedback, até do comercial da companhia, né? Tinha um telespectador nosso aqui nos assistindo e falando exatamente isso, e aliás, concordando com o que você falou agora. A Heloísa está certa, ele está dizendo aqui relacionado a isso. Eu não sei se você conseguir, de alguma forma, então, por favor, já explica um pouco para ele, é o Campinas que está assistindo a gente. Campinas, eu acho que assim, de alguma maneira, não vai ser tão fácil ver esse resultado como a gente gostaria. E aí tem algumas questões, e eu nem tive essa conversa com eles, mas que eu imagino, até por outras conversas e pelo histórico de olhar vários papéis, que tem algumas questões estratégicas, né? Então, não faz sentido eles falarem, considerando que
só tem eles fazendo o que eles fazem. Eles não têm nenhum competidor listado. Isso acontece com frequência de você olhar e falar assim, então, muito provavelmente, eles não abrem muitos dados porque ele não quer mostrar de onde vem o resultado. E isso dificulta muito. Assim, quando você está em empresa crescendo, você meio que aceita, mas no caso você tem uma empresa tech, ela não tem um valuation de tipo, a gente chama de value trap, né? Não é uma empresa que está negociando 8, 9 vezes lucro que meio que qualquer conta chega, mas assim, o que eu acho que vale a pena pensar é o seguinte, eles têm uma base de clientes muito grande e eles têm 3 níveis de produto e eles têm, assim, a base de clientes grande está no produto básico, então o objetivo deles, o desafio deles é vender para cima. Mas realmente, assim, o que eu diria, se você quiser avaliar, é o seguinte, importa saber se o crescimento de receita está acelerando, sem uma grande aceleração na despesa. E aí você acaba tendo que olhar realmente, a grosso modo, e muito mais, e eu acho que esse é o desafio, é entender o tamanho do potencial de mercado da companhia. Acho que assim, o desafio do analista, né, do investidor, vai ser muito mais olhar isso. E aí, o que eu fiz, o que mudou a forma como eu enxergo a companhia, foi toda vez que eu consigo falar com alguém, então esses dias eu falei com alguém da indústria de brinquedos, ele falou assim, não, a ReHap obriga a gente a ter NeoGrid. Aí outro cara falou assim, eu sou um mercadinho atendido pelo Martins obriga a gente a ter NeoGrid. Aí você fala com uma empresa que é uma indústria grande, aí ele vira e fala assim, eu nem vivo mais sem a NeoGrid, a gente agora está brigando para eles conseguirem instalar um produto mais premium. Aí você fala com um outro cara, ele vira e fala assim, então, antes, quando o cliente queria o produto mais premium, a gente instalava, mas aconteceu com frequência do cliente não conseguir usar o produto premium e o pacote inteiro ficava caro para o que oferecia. Então, hoje, a gente só instala o produto premium depois do cara testar o produto mais base. Então, a gente vai, conforme eu for entendendo, as coisas vão fazendo mais sentido. E isso, assim, realmente foi channel check. Não tem, você tem que falar com o fornecedor, com o cliente, com o cara do mercadinho, com o cara do mercadão. Então, no final das contas, foi assim que eu consegui montar um pouco mais de convicção para segurar o papel. A empresa, eles são bem discretos, viu, Thomas? Se você está indo, vocês são muito discretos, podiam falar um pouquinho mais. Tem o pessoal, o Peter deixou a seguinte pergunta aqui para você, Elô, você considera uma expansão internacional para a NeoGrid no seu valuation ou considera atrativa, considerando apenas aí o mercado nacional? Vamos lá, o que eu considero é que tem espaço, assim, eu olho o potencial de mercado dela e eu vejo e falo assim, tem espaço para ela decuplicar, para multiplicar por 10. Olhando um pouquinho o que está acontecendo no mundo, tal. Então, assim, eu acabo não tendo, né, você olha e fala assim, então, só os outros produtos nos mesmos clientes, que não é uma verdade absoluta, já faria esse serviço. Aí, o que outras formas você pode olhar? Você pode olhar e falar assim, marginalmente, que outros produtos eles têm. Então, eles fizeram um trabalho que foi... Eles têm 3 produtos, né? E um de planejamento de demanda, um de planejamento de analisar por mercado, enfim. E aí, marginalmente, você vai ouvindo de uma coisinha a mais que eles têm potencial de fazer, outra coisinha a mais. Só que essas coisinhas a mais, como já estão plug and play no sistema deles, tipo, tem uma receitinha a mais que meio que é fácil de capturar. Então, assim, eu enxergo a NeoGrid como uma empresa muitas vezes maior, mas sem precisar de um crescimento acelerado. Então, um crescimento de cerca de 20%, e esse é o desafio. Ela não tem crescido isso, tá? Mas um crescimento de cerca de 20% ao longo dos próximos anos, ele daria com conforto esse valuation, então teria espaço aí para subir. Então, é isso que eu olho. Não é um case tradicional de dividend yield, essa empresa está negociando, de novo, 8, 10 vezes lucro, mas é uma empresa com potencial de crescimento que não está precificado. Acho que esse que é o desafio de olhar. O Pedro Privoto está perguntando assim, Elô, qual o nível de crescimento ano contra ano que você considera no seu valuation? Esses 20%. Tá. Então, assim, eu acreditar na tese depende dela ao longo dos próximos... A minha conta que eu fiz foi... Eu deixei esse ano de 2021 entendendo essa situação, né? Porque o que acontece? Além dessa questão de jogar para a nuvem, porque na nuvem o seu crescimento é automático, então você tem uma fase que você precisa de mais crescimento, você precisa de um data center maior, é rápido para você pegar. Então, eu deixei, como se eu tivesse permitido esse ano que eles façam isso.
Aí você fala assim, mas se esse ano você não está esperando resultado, por que você já tem ação? Porque eventualmente o mercado antecipa. Ou quando eu compro uma ação que ainda não ativou o trigger, primeiro, né, assim, o fundo está crescendo, então eu já não vou conseguir comprar tão fácil, e mesmo que eu perca, mesmo que o papel fique de lado esse ano inteiro, acaba valendo a pena. Então, acho que é um pouco nessa na minha cabeça, mas na hora que eu olho, é isso, assim. Então, outra coisa que eles fizeram, eles reorganizaram os códigos dos 3 produtos para conversarem melhor entre si e para o upgrade não ser tão traumático, né? Não ser todo um sistema novo para aprender. Então, é um pouco nessa linha que eu enxergo a tese. Um pouco diferente do que, enfim, de todas as minhas outras teses, né? Geralmente eu não sou uma empresa que entra em empresas que dependam do crescimento, mas acho que esse é um caso diferente mesmo. Inclusive, olha, o Cristiano está aqui dizendo o seguinte, Elo Cruz é uma fera. O Campinas, aliás, aqui disse, linda leitura, Heloísa, ele estava com a dúvida aí sobre a atuação, sobre a geração de lucro da empresa. Linda leitura, Heloísa, incrível, se mostra bastante inteirada aí sobre o assunto. O Pitra Santana está deixando coraçõezinhos aqui para você, Heloísa, a galera que está aqui. O Pitra está dizendo que é fãzão do seu trabalho, inclusive. Bom, para poder ir para essa nossa reta final do nosso papo, eu queria deixar aqui o espaço aberto para que você faça aí suas considerações finais sobre a companhia, também falando um pouco, abordando essa questão do câmbio, é uma coisa que preocupa você. Lembrando que, claro, investimentos em tecnologia sempre vai acabar aí sendo dolarizado de alguma forma, né? Eu acho que tem muita coisa neles que não é dolarizado e, assim, eu tento olhar a empresa meio que como câmbio neutro, assim. A empresa já teve algumas discussões, eu tive essa conversa com eles também. Em algum momento lá atrás, alguém virou e falou assim, alguns clientes falaram assim, não, eu queria você, mas só que eu não vou levar você para... Você não é uma empresa alemã, você não é uma empresa finlandesa, não é uma empresa israelense, então, assim, você não está nos lugares de alta tecnologia. E aí eles passaram um tempo procurando uma empresa que cumprisse esse papel e acabaram não encontrando. Assim, eu acho que a dolarização, obviamente, você vai ter dolarização nos custos, né? Porque a parte de data center tudo é mais dolarizado, e uma parte da receita. Eu diria que dólar neutro, acho que essa é a questão. A outra questão é que ela é uma empresa não tech raiz, tá? Assim, ela é tech raiz, mas ela não tem nem o crescimento de uma tech raiz, nem o valuation de uma tech raiz. Então, se ela virar uma tech raiz, ou se ela se mostrar uma tech raiz, se essa organização que eles fizeram dentro de casa se provar acertada, ela deveria acelerar o crescimento, e se a gente vê, assim, se a gente puder ver isso, ela deve mostrar um valuation de tech raiz, mas, assim, ela é uma empresa que entrega qualidade sem ter uma concorrência clara, né? Então, você olha e fala assim, por exemplo, quando você olha as outras empresas tech, eu acho que equivalente a ela seria, por exemplo, uma Sinqia, que você não tem um concorrente claro, e ele acaba se tornando um monopólio natural. Então, eu ouvi outro dia que 80% dos dados dos faturamentos do supermercado passam pelo sistema dela. Então, você não tem alguém que tem esse tipo de base de dados, né, chamada Data Lake. Então, assim, e na nuvem eles conseguem, acho que eu já falei isso, colocar a inteligência artificial rápido. Então, assim, é uma aposta minha, obviamente, ela, diferente da maioria, alguma coisa precisa acontecer para ela se mostrar uma aposta válida, mas eles, assim, esse crescimento, mesmo que devagar, está acelerando, então eu estou bem animada, é uma posição importante para mim. Maravilha, Elô, muito obrigada por ter se disponibilizado a vir aqui, trazer um pouquinho da sua visão para a Neogrid. E, por favor, você é sempre muito bem-vinda aqui conosco. Espero você mais vezes aqui no Business também, tá bom? Obrigada, estou à disposição e parabéns pelo trabalho de vocês. Um bom resto de programa, resto de pregão, Obrigada. Né? Até mais, Elô. E essa foi a participação da Elo Cruz, que é a gestora da Stocks, ajudando a gente aqui a levar para você informação que gera valor. Mas agora a gente vai continuar falando, claro, de empresas, de resultados, né? Vamos começar aí hoje falando de Americanas, né, Alex? Que teve um resultado misto nesse segundo trimestre, aí, de acordo com os analistas do Goldman Sachs, que notaram que a aceleração nas vendas online vieram com pressão na margem bruta e também com aumento nas despesas de marketing, né, Alex? É isso mesmo, Débora. Apesar dos desafios de curto prazo, analistas têm enxergado uma boa perspectiva, né, do varejo em geral e também com essa sinergia, né, que a própria, né, Americanas fez, Americanas S.A., né, que agora é a Amer 3, né, na bolsa, né, tirando, né, o ticker da B2W. Né. Então isso também traz uma organização melhor, né, dos processos internos da companhia, um posicionamento de marca mais forte. É isso que tem uma esperança, né, que os principais analistas do mercado esperam. Mas vamos falar um pouquinho, Débora, dos resultados agora do segundo trimestre, né, da Americanas.
Bom, o que nós temos aqui, né? Falando um pouco sobre o crescimento orgânico, né, da companhia, que foi impulsionado aí pelo desenvolvimento e expansão das plataformas, isso que deve aí ser visto cada vez de forma mais frequente, né? Ou seja, tanto a plataforma física da companhia, ou seja, lojas pequenas e também as lojas mais conhecidas, né, que todo mundo conhece ali, lojas americanas, que traz ali um crescimento de same-store sales, né, ou seja, de vendas das mesmas lojas acima da inflação e com rentabilidade, expandir a área de vendas de diferentes tipos de loja e aprimorar a experiência com tecnologias e também o novo layout. Então, esse novo layout, até mesmo utilizando, né, a AMI, que, né, a plataforma não só de cashback, mas também de fidelização do cliente, eles devem utilizar isso de uma forma muito mais presente e, ao mesmo tempo, parceiros, assim como eles fizeram também, né, com os postos da BR Distribuidora, tá? Que agora também até que mudou o nome, agora Vibra Energia. Plataforma digital, né? Eles querem ganhar market share com a aceleração do 3P e melhorar o NPS, né? O Net Promoter Score, e o crescimento acelerado do negócio de advising, né? E seguir gerando caixa. Então, ou seja, eles querem melhorar os negócios também de anúncios, né? Ou seja, ter aí, gerar um caixa muito acelerado em relação a tanto a seu modelo que não é tão core business, não é só a venda, mas também anúncios, parceiros, 3P, e melhorar, consequentemente, né, a satisfação do seu cliente. Na plataforma logística é um desafio de expandir o Ultra Fast Delivery. A gente está falando não só de entrega no mesmo dia, mas entregas em minutos, tá? Ou seja, você pedir qualquer tipo de produto na Americanas, através de uma loja que serve como um hub, você recebe o seu produto em 20, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, ou seja, em pouquíssimo tempo, tá? Acelerar a operação do Dark Stores, ou seja, lojas que não são abertas para o público, mas são lojas que servem como um CD, uma loja que tem uma operação muito mais enxuta, ou seja, não precisa ter, por exemplo, caixa, né? Ou seja, operador de caixa. Basicamente vai ser uma loja ali fechada, onde vai ter toda a sinergia, tecnologia, para abordar um determinado raio, né, de uma grande metrópole para fazer essa entrega rápida, né? Ou seja, em todas as regiões do país, começando principalmente em cidades que têm a maior densidade populacional. Também aumentar o corredor aéreo, né, reduzindo o lead time aí do cross-border, e também na parte do fintech, democratizar o acesso ao sistema financeiro, né? Então acho que isso é um grande desafio no Brasil, né? Bancarizar, né, e também as pessoas que não têm conta em banco. Quando a gente fala bancarizar, não é conta em banco em si, mas contas, principalmente quando a gente fala na AMI, ou seja, plataformas que consiga gerar, né, o cliente consumir dentro desse ecossistema, trazer, né, ou seja, tanto um cashback e também fidelizar ele, colocar recurso lá dentro e dentro desse recurso monetizar em diversas formas, né? Então isso vai trazer um desenvolvimento aí do Credit as a Service, né, ou seja, soluções financeiras de pessoa física e pessoa jurídica, como empréstimos, cartões, enfim, conseguir fazer um cross-sell gigante nessa plataforma, nesse montante aí que eles estão conseguindo, principalmente implementar o programa de loyalty, né, de fidelização, como eu disse, que é um ponto que traz o cliente a não mudar de plataforma, ou seja, ele continuar ali e até mesmo recomendar para terceiros, né? O motor de inovação, que eles querem incubar, investir e acelerar novos negócios, que é o Corporate Venture Capital, promover o uso de novas tecnologias em todas as plataformas e, inclusive, também conduzir a entrada de novas verticais de negócios, que é o motor de M&A. Inclusive, eles até compraram, né, o grupo da Unico, né, que é o grupo ali que traz ali as principais marcas, né, como a Phuket, né, também como Imaginário. Então traz ali não só um novo modelo de negócio que a gente está posicionando, né, a marca de lojas americanas, mas também como parceiros que também estão ali, inclusive, no mesmo posicionamento comercial, seja dentro de shoppings, onde até mesmo pode ter uma loja da Americanas. Então isso vai se conversar de uma forma muito mais dinâmica e vai trazer rentabilidade ao longo do tempo num crescimento orgânico, mas também não deixando de olhar possíveis M&As, né? Bom, falando aqui de sinergias, acho que é um ponto bem interessante dessa combinação de negócios, né, que a gente está conversando aqui, esse Building Blocks, né, ou seja, uma geração de valor de 2,3 bilhões de reais de sinergias operacionais em até 2024. Como eles vão conseguir chegar nesse valor, né? Tem diversas contas aqui, mas eles estão imputando, né, algumas variáveis como frete, marketing, tecnologia, central de serviços compartilhados, ou seja, será que realmente precisa ter uma central para cada tipo de marca? Não, vamos compartilhar, vamos fazer isso de uma forma unificada, né, entre outros, né? Sinergias financeiras, ou seja, a redução do endividamento e da antecipação do cartão de crédito, ou seja, utilizando o seu braço financeiro para justamente oferecer uma solução para o seu cliente e monetizar em cima dessa base, né? Dentro de toda essa sinergia vai gerar uma redução de custo, né, de combinação e ajuste a valor presente, que traz uma geração, né, de valor no VPL ali de 1,6 bi até 2024. Né? Então, realmente, essa geração de valor com a sinergia operacional, tirando, né, os custos de combinação de ajuste a valor presente, está falando de 1,6 bilhões de VPL. Tá?
Então, o valor presente líquido. Então, a gente tem aqui presentes indicadores, né? A gente tem aqui clientes ativos, aumentou 21% para 49 milhões de clientes. Transações aumentou 22%, 381 milhões. Sortimento, né? A gente está falando aqui, né, principalmente de SKUs, né? Aumentou 178% para 111 milhões, era 40 milhões, tá? Eles aumentaram muito o sortimento. E como que eles conseguem aumentar tanto sortimento assim, mais de 170%? Trazendo o 3P para dentro da base, tá? Esse é o principal ponto. E sellers, se eles aumentaram 50% o número de sellers de 3P, consequentemente, o sortimento faz uma total diferença que aumenta a transação e aumenta a cliente. Então, ou seja, é um ganho de escala muito forte, tá? Não necessariamente a Americanas precisa trazer isso dentro da base, mas atrai parceiros. GMV total cresceu 33%, né? 12,6 bilhões de reais. Receita líquida aumentou 46%, 6,9 bilhões. E EBITDA cresceu 45%, pouco mais de 1,07 bilhões de reais, tá? E lucro líquido também 225 milhões. A companhia deu prejuízo ano passado, claro, né? Durante a pandemia, 36 milhões de reais, reverteu dando lucro. Lembrando, pessoal, segundo trimestre de 2020, a gente sempre fala aqui, né? Ou seja, para o varejo não é a melhor base de comparação, tá? Mas a gente está falando aqui porque a companhia publicou aqui para todos, tá? Inclusive a gente tá falando aqui do resultado do segundo trimestre. A partir do terceiro trimestre a gente consegue ver esse número de uma base muito mais limpa, né? Dando aqui um breakdown do GMV, né? GMV de parceiros, né? A gente está falando aqui do 3P, cresceu 30%, então 5,1 bilhões. Então, lembrando aqui, voltando, se a gente está falando de 12,6 bilhões de reais total, 5,6 bilhões, 5,1 bilhões, né, corrigindo, 5,1 é de parceiro, ou seja, basicamente ali, né, um pouco menos da metade, que cresceu ali 30% dessa base do GMV total, 5,1 bilhões. Receita bruta digital aumentou 46%, GMV online, ou seja, tudo que é transacionado de forma online, 9,8 bilhões, ou seja, a gente está falando ali, né, de 12 bilhões, quase 10, né, a maior parte ali traz um GMV online. Receita bruta física cresceu 18%, ou seja, olha o online com a loja física, olha o tamanho da representatividade. Né? Ou seja, a gente está falando de 12 bilhões na média, a companhia vendeu quase 10 bilhões no online e quase 3 no físico. Ou seja, a companhia vendendo muito mais no online e quem diria, né, falando que as lojas físicas tinham um maior, né, forma ali de colaboração no seu resultado. Porque basicamente ela vende no canal físico através do 3P, ou seja, televisão, celular, eletrodoméstico, tudo aquilo que traz margem, que traz volume, e nas lojas físicas, né, a gente consegue ver um sortimento maior, por exemplo, em roupas, em doces, ou seja, um ticket médio menor, mas ao mesmo tempo traz uma representatividade maior da marca. Porque historicamente, um cliente que visita uma loja da Americanas, ele visita muito mais uma loja da Americanas do que, por exemplo, de uma Magalu, de uma Casas Bahia, por exemplo, quando a gente compara varejistas no geral. Até porque, né, o produto que a loja da Americanas oferece é um produto que tem maior recorrência, né, que é alimentos e também roupas e material escolar, enfim, esses produtos com menor valor agregado e também que aumenta a fidelização do cliente, até mesmo utilizando, né, como uma forma de promoção ali o aplicativo da AME. Tá? Então isso pode até mesmo trazer, né, quando a gente fala de loyalty, né, de fidelização, o cliente até lembrar da marca e depois, consequentemente, ir no site e comprar, quando a gente usa de prateleira infinita, ou seja, às vezes esse produto não está disponível na loja, mas ele compra no site através de um parceiro, até mesmo de estoque próprio no CD, tá? Então, isso que a gente consegue ver nesse movimento online. De efeitos não recorrentes, a gente sempre fala, né? Ou seja, vamos tirar o efeito não recorrente do resultado, né? E é legal uma companhia que também coloca isso, né, no seu resultado. Quando a gente fala de receita bruta, né? A gente está falando aqui de um pouco mais, né, de 6,9 bi, né? A gente está falando de proforma, lucro bruto ali, a gente está falando de receita bruta 6,9 bi, o que não teve de não recorrente, 644 milhões, tá? Então tira 644 desse resultado, assim como lucro bruto, que apresentou 2,4 bi, tem que tirar 514 milhões, o G&A, né, o gastos gerais administrativos, 1,3 bilhões, tem que tirar 96 milhões, é um resultado bem pequeno ali, não recorrente, EBITDA, né, ou seja, olha que interessante, 1 bilhão de EBITDA, mais 400 milhões, ou seja, 40% do resultado foi ali não recorrente, né? Uma pausa aqui para tomar água, pessoal, ao vivo é assim mesmo, tá? Vamos lá, resultado financeiro, né, 121 milhões, mas olha que interessante, efeito não recorrente 389 milhões, resultado líquido 225, e a maior parte dele, ou seja, o resultado líquido basicamente foi não recorrente, né? Ou seja, não teve resultado, né, da companhia em si. E recompra da Amer 3, né? Para quem não estava conseguindo entender, né? Ou seja, não existe mais ali a Betol, né? A B2W+, os tickets, agora existe a Amer 3. O que aconteceu, né? Que de fato a companhia pensou para fazer isso e como isso gera valor para o acionista, né? Então o free float da Amer 3
está girando em 422 milhões de ações. Eles fizeram um programa de recompra até 17,5 milhões de ações, né? Um prazo, né, até 10 de fevereiro de 2023. As corretoras que tiveram aí afiliadas nesse deal aí foi BTG, Credit Suisse, Itaú, XP e UBS. Eles tiveram uma maximização de valor, ou seja, eles observaram que juntando os ativos físicos ali, né, ou seja, colocando a B2W dentro do ecossistema, traz uma maximização de valor através de uma alocação eficiente de capital. Então, ou seja, eles conseguem fazer muito mais por menos, né? Então, uma leitura bem simples aí, porque eles fizeram essa movimentação. Agora, falando aqui do resultado, né, do consenso, né, do resultado, ou seja, o que o mercado espera, né, no terceiro e no quarto trimestre e no ano que vem, tanto de EBITDA e lucro líquido, né? A gente sempre fala isso. Falando de EBITDA, o mercado espera 422 milhões de reais, né, no terceiro trimestre. Lembrando, pessoal, que a gente está falando aqui de 1 bilhão que foi reportado no segundo trimestre, mas 400 milhões foram não recorrentes. Então, tirando esse valor, você girava em torno ali um pouco mais de 600 milhões. Tá? Então, o mercado espera 422 milhões no terceiro tri, 619 milhões já no quarto trimestre desse ano e no ano que vem, no primeiro trimestre, 453, 470 milhões de EBITDA. Tá? Esse é o consenso do mercado. Traduzindo-se aqui, né, para a gente falar das ações da Amer 3, tá? Não da Lame 4, está falando da Amer 3. São 12 analistas recomendando compra e 6 analistas recomendando neutro. A gente tem Morgan Stanley colocando a R$ 66, temos aqui BTG colocando a R$ 120, colocando buy, Banco do Brasil R$ 75,90, a Now Securities colocando a R$ 70, Bradesco BBI colocando neutro a 90, JP Morgan neutro a R$ 54, e Itaú BBA também R$ 74, Débora. Então esses são os principais preços-alvos e também, claro, o consenso e números que nós comentamos aqui da Lojas Americanas, Americanas S.A., né? Vamos lá também falar de Renner, né, Alex? Lojas Renner que, apesar da queda de mais 76% no lucro, avançou nas vendas online, né? E aí todo mundo ainda está esperando o que a Renner vai fazer com o dinheiro que está aí guardado, né? É isso mesmo. Acho que, falando do resultado da Renner, Débora, acho que o principal ponto, né, que todos os analistas observam, não só essa relação, né, dessa velocidade de um possível M&A, que tá muita gente conversando, que pode ser, se vai ser da Fit, enfim, se vai ser Marisa. Inclusive tem até a Débora falando, né, das Lojas Americanas, né, da Marisa, falando de outros players, fala, isso aqui realmente vai ter algum deal, né, de alguma possível marca. Por hora a gente não sabe de nada, a companhia, né, não disse aí nada, nenhum fato relevante, nenhum comunicado oficial, mas a Renner está com dinheiro em caixa, né, Débora, e deve aí, né, anunciar em qualquer momento. E outro ponto, né, inclusive, qual que deve ser essa velocidade com essas variantes, nessa velocidade também da vacinação, que vai refletir no varejo de forma geral. Então isso também é um driver muito interessante para o preço da ação, tá, da Lojas Renner. Tá? Então, o que nós temos aqui para comentar, né? Inclusive, até comentando aqui do que foi abordado, né, na teleconferência da própria Renner, e falando muito dessa recuperação, né, dos resultados da companhia. A gente teve aqui um aumento relevante na receita líquida de mercadorias, né, versus aí o segundo trimestre, né, que foi um resultado muito ruim, e o segundo trimestre de 2019, nível pré-pandemia, com o Dia das Mães recordes e crescimento médio superior a 20% de maio até julho. Tá? Então, clássica recuperação em V, né, desde o pior momento ali da pandemia. Quando a gente fala aqui de same store sales, né, essa linha aqui preta, né, é a linha de venda das mesmas lojas, ou seja, até superando ali o patamar de 2017, 2018, 2019, falando no mês ali de Dia das Mães, a gente está falando ali de maio, né, um mês recorde. Falando semestralmente, né, a companhia também vem melhorando bastante a receita líquida. De forma geral, né, que a gente está falando aqui, um crescimento de receita líquida de 318% versus o segundo trimestre do ano passado, 73% de crescimento acumulado do ano, olhando ali de forma semestral. O que traz ali de forma operacional para esse resultado de receita líquida? Reabertura das principais lojas, né, em todo o Brasil, maior conversão, ou seja, utilizando canais digitais, a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Mais peças por sacola, ou seja, mais clientes comprando não só uma peça, comprando uma, duas, até mesmo por efeito promocional, até mesmo por uma demanda reprimida, as pessoas ficando muito tempo em casa e agora podem ir, né, ao shopping, experimentar. Inclusive, quando as lojas abriram, algumas lojas, inclusive, até mesmo não deixaram, né, seus clientes experimentarem as roupas por medidas sanitárias. E agora, com essa flexibilização, nós clientes podendo, né, experimentar as roupas, isso aumenta mais uma vez o impulso, né, por compras. Boa aceitação da coleção, ou seja, lançou bem, né, uma ótima coleção, né, as pessoas gostando, querendo comprar mais também, por esse apelo também de marketing.
sortimento adequado, né? Ou seja, escolhendo aí, principalmente acertando na coleção, de acordo com a estação, diversos fatores operacionais ali, né, que são internos que refletem nas vendas, né? E correta execução da operação, ou seja, não adianta lançar se não tem logística, se não chegar rápido na loja, né, se não tem uma tecnologia para converter essa venda. Então eles fizeram, né, uma operação muito robusta e utilizando a pandemia, né, como um aprendizado para fortalecer seus canais digitais também, tá? Níveis de remarcações saudáveis, tá? No próximo slide a gente está falando sobre isso, tá? Ou seja, com performance em margem bruta superior ao esperado para o período, né? Ou seja, a Renner esperava o resultado pior, veio melhor do que o esperado. Isso refletiu no lucro bruto, né, em margem bruta, ou seja, a gente está falando aqui de um lucro bruto que ultrapassou um pouco mais de 1,2 bilhões de reais no segundo TRI. Quando a gente fala de margem, né, no semestral ficou em 53,9%, no trimestre ficou em 55%, tá, de margem bruta. A gente está falando de um crescimento absurdo, né, de 413%, já falando desse resultado aqui, ó, que saiu de 241 para 1,2 bi, crescimento de 403%. Versus segundo 2019, ou seja, superou o nível pré-pandemia, cresceu quase 9%. Quando a gente compara na parte operacional, os estoques ficaram equilibrados e bem compostos, ou seja, não faltou peça, mesmo com esse desafio da cadeia de suprimentos, e o desafio de câmbio, né? Ou seja, a gente sempre está falando sobre o dólar, ou seja, essas incertezas fiscais, políticas, né, que trazem a instabilidade na moeda. Eles conseguiram aí ter esses desafios de inflação também de matérias-primas e também o desafio de logística, né? O desafio de frete, que a gente também está conseguindo observar aqui no Brasil. Quando a gente fala de inadimplência, eu acho que é interessante, né? A gente fala do braço Realize, né? Não está escrito aqui o Realize, mas é um braço deles de serviços financeiros, tá? Estão observando o menor nível de inadimplência. Aí você fala assim, mas é só na Renner? Não, diversos outros parceiros, tá? Quando a gente abre o leque, né, de varejistas que utilizam serviços financeiros, a gente está conseguindo observar que o nível de inadimplência está caindo bastante, inclusive em algumas lojas, né, que utilizam esse braço de serviço financeiro em menor patamar histórico, tá? Então, estão alcançando no segundo trimestre, refletindo a consistência na qualidade do crédito. E se tem o menor nível de inadimplência, o que resulta isso, né? O que a gente pode tirar de conclusão? Que a companhia pode aumentar a sua carteira de crédito, né? Pode ter um melhor apetite à medida que a demanda também continua crescente, né? Então, o resultado de serviços financeiros, a gente consegue observar, né, uma relação de serviços financeiros pelo EBITDA total em porcentagem, né? Ou seja, 15,6% sobre o EBITDA total vem de serviços financeiros. Resultado, né, total 51,5 milhões de reais de EBITDA de serviços financeiros. Semestral, 120,9, 53% quando tiver esse indicador, né, quando eu comentei aqui no trimestral em relação aos serviços financeiros pelo EBITDA total. Inadimplência, aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ou seja, vencidos sobre a carteira, que é essa linha cinza. Né? Ou seja, caiu para 17,5%, chegou a 32,2% no ano passado, o maior nível, porque o nível foi, as lojas fecharam, né? Tiveram aí uma crise muito forte, agora recuperou para 17,5%, abaixo do histórico. Qual que é o histórico? Em torno de 20%. Rodava ali 20% em 2019, 21% em 2018 e 22% em 2017. Então a companhia está rodando um vencimento sobre a carteira menor do que o histórico. Perdas líquidas e recuperação sobre a carteira está abaixo da média. Estava rodando em 3,6%, 3%, agora está em 2,3%. E vencido sobre a carteira pro forma, 15,7% abaixo até. E aumentou a carteira, né? A carteira ficou em 3,4 bi, antes estava em torno de 2,7, 2,6 bilhões, ou seja, essa é a fórmula que eles conseguem rentabilizar essa carteira. A gente consegue ver até um aumento de EBITDA. Por quê? Consequentemente, eles aumentam a carteira de crédito, né, e diminuem a inadimplência. Então, mantém uma carteira muito saudável, né, que eles conseguem rodar aí no crédito e aumentar também, consequentemente, essa venda. Né? Ou seja, se está dando mais crédito, consequentemente, o consumidor vai consumir mais porque tem mais valor disponível, né, para ele, consegue até alongar, dependendo aí do perfil do cliente, né, essa dívida, mas de uma forma bem saudável. Né? Então, o que nós temos aqui? Um EBITDA total da companhia, né, ajustado, 2,5 vezes, 2,5 vezes, né, maior do que o segundo trimestre em bases comparáveis, né, tirando aí o crédito fiscal. Então, lembrando aqui, a companhia teve aí, né, um EBITDA total sem arrendamento, né, 478,2 milhões de reais, né, uma margem EBITDA, a gente está falando aqui de uma margem de 14,6%, uma margem EBITDA sem arrendamento, né, 21,2%, a gente está falando da base trimestral, e semestral a gente está falando aqui no ano passado, né, ficou em 836, agora ficou em 510 milhões de reais. Tá? Aqui, Marketplace serviço para sellers, né? Então eles tiveram o início de lab de Marketplace da Renner, acho que é um ponto bem interessante para a gente comentar isso. A Renner conta com cerca de 50 sellers, né? E também eles vêm aumentando muito isso, ou seja, aumentaram 100%, né? Eles tinham 50, então eles tinham em torno ali de 25, né? Então dobraram ali a sua meta, né?
Camicado, também para quem não conhece, é uma loja ali focada principalmente em decoração e presentes, né? Então mais ali num público mais de alta renda. Eles têm aí com 120 sellers e o GMV cresceu 17% no digital no trimestre. Então, essa loja era muito conhecida por vender fisicamente, até porque pela experimentação, né, do produto, você conhecia. Até você fazer, por exemplo, uma lista de casamento, né? Você ia numa loja da Camicado e você utilizava a loja física como ajuda de um vendedor. Agora, num canal online fortalecido, ele consegue fazer uma lista de casamento, por exemplo, de forma online também, né? E também, se não tiver na loja, tem no 3P, tem no Marketplace. Soluções financeiras, a gente tinha falado bastante sobre isso, mas distribuição da receita, a maior parte está em financiamento, né? Serviços ali, apesar de ser uma menor parte, vem crescendo, cresceu 44%. A gente está falando de uma base bem robusta, tá? São em torno ali de 6 milhões de clientes ativos na base. O TPV, né, cresceu 32% versus 2019, versus pré-pandemia. E 90% de todos os clientes da Renner são digitalizados, né? Quando a gente fala de todos os clientes da Renner, de soluções financeiras, tá? Então são digitalizados, ou seja, ele não vai ficar mais na fila, né, para pagar o carnezinho, para pagar o cartão. Então ele vai lá, paga pelo aplicativo, paga ali pelo totem. Esse cliente ele evita até mesmo uma inadimplência, né? Ou seja, em vez de pagar atrasado porque ele não consegue ir na loja, ele paga pelo celular, né? Paga num canal digital e, consequentemente, um ponto bem interessante que é a venda, né, de determinado tipo de produto da Renner, qualquer um que seja, né? Seja um perfume, uma roupa, você consegue fazer sem mesmo estar no caixa da loja. Você pode parar o vendedor ali, né, e ele fazer a venda. Claro que a venda tem que ser pelo cartão de crédito ou pelo cartão da loja. Ele vai lá, faz a venda no meio da loja, ele passa ali com a própria máquina dele, faz a venda do produto, coloca na sacola e você consegue fazer a venda e não consegue, ao mesmo tempo você não precisa passar no caixa. Então isso é uma opcionalidade que aumenta até mesmo, né, que ele oferta o cartão da loja quando ele faz a venda, ou seja, ele fala, você quer o cartão da Renner? Vai dar ali 10% de desconto da primeira compra. Então isso traz também aumento da base. Então comprando pela primeira vez, depois ele começa a entrar nesse ecossistema como um todo, tá? E quando a gente fala ali, o maior player de omnicanalidade de vestuário do Brasil é a Renner, né? Então a Renner lidera, né, a questão de omnicanalidade de vestuário no Brasil. E é importante para eles, né? Então, seja, aqui a gente está falando da Renner, o Player 2, Player 3, Player 4, o tamanho da representatividade. Quando a gente fala do 4 para frente, é muito pequeno. Né? Então, ele tem uma grande distância entre um e o outro e eles devem continuar aumentando, tá, essa diferença, esse marketplace de omnicanalidade. Então, a gente está falando de GMV digital aqui, ou seja, mesmo no GMV digital, dá mais de 2 vezes do segundo player, mas quando a gente fala de GMV total, aí traz a estratégia loja física. Ou seja, a loja física, apesar, a gente pode ler por 2 cenários. O primeiro, o canal digital tem muito crescimento, né, sobre o físico, mas também a gente pode ler por outro lado que o físico é muito importante. Então, com esse crescimento da abertura de lojas e crescimento das lojas, né, por parte orgânica, sem considerar M&A, também é uma vertente, né, muito importante para a companhia. E aqui, né, a gente fala aqui de um ecossistema, né, líder, né, ou seja, a gente não fala só de moda, a gente fala de lifestyle, né, no estilo de vida, né, ou seja, fala assim, você tem um estilo, a Renner tem todos, né, então esse é um dos slogans da companhia. Criação de plataforma única de marcas e parceiros e sellers, né, ampliação de mercado endereçável, ou seja, cada vez mais atacar outros nichos, né? A gente está falando aqui de Wilcon, né? Ou seja, está atacando aqui a moda, né, dos mais jovens, né? A Camicado na parte de decoração, né? Também está falando aqui, inclusive, de um mercado secundário de roupa, né? Ou seja, roupas usadas também, que foram, né, últimas, né, anúncio ali de parceria de aquisições, potencial aumento relevante com base de clientes, fortalecimento de cultura de encantamento. Isso que é bem legal, quando a gente fala de fortalecimento de cultura de encantamento. Tem até um livro, né, do ex-CEO da Renner, né, que o José Galoc, ele fala, né, o poder do encantamento, né, que inclusive agora ele passou, né, para o Fáquio agora, que também era de Renner há muitos anos, né, também liderou a parte logística da companhia, né, fez uma grande transformação digital por lá, trazendo processos integrados, agora ele toca, né, o CEO da Renner, e isso também ele coloca muito como encantamento do cliente como um principal diferencial da companhia, tá? E o aumento do LTV, né? O lifetime value, ou seja, o cliente ele entra no ecossistema e ele não vai sair rápido, né? Ou seja, ele vai ficar nesse funil, ou seja, ele vai ficar ali, né, consumindo, né, os produtos da Renner por um longo tempo, ou seja, desde jovem, que pode utilizar ali as marcas, né, da companhia, por exemplo, uma Wilcon, depois ele pode, à medida que ele vai ficando ali mais velho, ou seja, a idade vai passando, ele vai consumindo outras marcas, inclusive até a própria Renner. Então ele consegue acompanhar o cliente desde mais jovem ali até uma idade mais avançada.
né, e ao mesmo tempo criar valor, né, com essas plataformas de sellers e parceiros que está crescendo muito, a gente está falando de crescer mais de 100%, ser referência em atração de retenção de talentos, né, de moda e varejo, ou seja, pessoas que estão se formando, né, faculdade de moda, enfim, querem trabalhar na Renner, ou seja, que seja um diferencial, que seja ali uma matriz importante para os novos, né, profissionais. Então traz ali pessoas de tecnologia, dados, né, inovação e encantar cada vez mais os seus clientes, todos os seus stakeholders e crescer tanto de forma orgânica e inorgânica. Falando de números aqui, pessoal, o que nós temos aqui, né? EBITDA, o mercado espera 500 milhões de EBITDA no terceiro trimestre e 1 bilhão, ou seja, aqui dobra o EBITDA no quarto tri. Tá? Então, ou seja, o mercado está com uma esperança muito forte de geração de caixa, inclusive com essa retomada de vacinação, que também é um grande driver, quando a gente falou dos principais resultados do efeito da loja física sobre a loja digital, né? E aqui de preço-alvo, né, por último, nós temos 3 analistas recomendando compra, 7 analistas recomendando neutro, Santander colocando a R$50, compra BTG 56, Banco do Brasil neutro a R$45, JP Morgan colocando a R$50, HSBC colocando a 51, Bradesco BBI colocando a R$50, Eleven colocando a 64 e Goldman Sachs por último aqui colocando a R$55, Débora. Então esses são os principais números, né, resultados e também, claro, né, alguns detalhes sobre a operação do Lojas Renner, Débora. Maravilha, vamos aguardar então, né, qual empresa que eles vão decidir aí, até o Rui das Neves está dizendo aqui, deveria comprar Marisa aí. Vamos ver, né, Rui? Vamos ficar de olho aqui. Com certeza a gente vai trazer essa novidade aqui na BMC. Bom, por enquanto a gente vai ficando por aqui, Alex, porque tá chegando aí o BMC Now. A gente já tá no nosso horário aqui, já tomamos 3 minutinhos aqui do BMC Now. E aí a Hannah Beltrão precisa chegar aí junto com o Rafael Lara para poder trazer as últimas notícias aí do mercado pro pessoal que tá assistindo a gente. Então amanhã estaremos de volta aqui na nossa programação. Obrigado, Débora. Obrigado a todos que nos acompanham. Amanhã estaremos de volta com sempre grandes novidades aqui no mercado. Amanhã vamos falar de Mater Day. Teremos Mater Day ao vivo aqui no BMC Business. Então já se preparem, já anotem as perguntas, participem. 3 horas da tarde eu espero por vocês. Mas a partir das 9h30 da manhã, eu estou ao vivo no BMC News, trazendo aí toda a performance do mercado, a bolsa aí em tempo real para vocês, tá bom? E é isso aí, vamos ficando por aqui, porque as notícias do mercado, você também acompanha nas redes sociais da BMC, no nosso Instagram, @bmc.news, também pelo nosso portal, que sempre tem ali atualização, minuto a minuto, com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque, como você já sabe, só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu, Débora Oliveira, vou ficando por aqui, você continua na nossa programação com a Hannah Beltrão e Rafael Lara no BMC Now. Obrigada pela sua audiência, tchau, tchau.